Gostaria de compartilhar com você algumas informações e eu acredito que é muito importante porque a nossa vida ela é baseada nas nossas decisões e escolhas que nós fazemos, né? E tem uma frase que sempre eu ouvia, né, que era o seguinte: diga minha voz que você está ouvindo e eu te direi o teu futuro, né? Eu acredito que isso faz todo sentido porque com base naquilo que nós estamos ouvindo, ou as pessoas que nós estamos ouvindo, ou os conselhos que nós estamos ouvindo, a opinião que nós estamos ouvindo, vai nos direcionar para onde nós estamos indo, né? E hoje, através das redes sociais, eu acredito que você deva fazer parte desse grupo. As pessoas hoje elas têm um papel fundamental de nos influenciar e de nos fazer tomar decisões que muitas das vezes nós nem queremos tomar aquela decisão e quando pensamos que não estamos tomando essa decisão. Porque essas pessoas se tornaram líderes sobre as nossas vidas, estão exercendo o papel de liderança. E quando nós olhamos, às vezes essas pessoas se tornaram, tomaram um papel de liderança porque você olha, ela tem milhões de seguidores. E às vezes esses seguidores eles estão ali simplesmente porque a pessoa faz parte de um reality show, porque às vezes a pessoa passou por alguma situação inusitada e quando a rede social ela tem esse poder transformador de hoje a pessoa tem de repente 500 seguidores, amanhã tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de seguidores e aquilo que a pessoa passa a falar começa a ser autoridade, ela gera autoridade e as pessoas pensam que aquilo se torna verdade na vida delas, né? E nós precisamos ter cuidado com as pessoas que nós estamos seguindo e quem as pessoas e o que essas pessoas estão nos influenciando, né, a tomar nossas decisões na nossa vida. Porque hoje as pessoas elas não querem ter o trabalho de pensar, né? Não sei se você já parou para isso, as pessoas já parou para pensar sobre isso, né? As pessoas elas não querem ter esse trabalho de estar pensando em que decisão tomar, se essa decisão é a melhor decisão a ser tomada, se isso realmente vai ajudar ela na vida dela, se isso vai trazer sentido àquilo que ela pensa. E as pessoas começam a exercer esse papel de liderança sobre a vida de outras pessoas. E com o decorrer dos dias, a pessoa está vivendo aquilo que não gostaria de viver e a sua vida está um caos e ela está vivendo os dias que jamais imaginaria, né? E quando nós olhamos para algumas informações, para você ter uma ideia, tem um livro que é bem indicado, né? Que é um livro do Napoleão Hill, que ele se chama Quem Pensa Enriquece. Então eu acredito que uma das maiores riquezas que nós temos é a capacidade de nós pensarmos, de raciocinarmos, de analisarmos. E o conhecimento bíblico, a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, diz assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você passar pela transformação de mente, você vai experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Por isso que é muito importante nós sabermos quem tem nos influenciado, quem tem sido líderes sobre a nossa história. Para você ter uma ideia, Napoleão Hill aqui, no capítulo 6 do livro de Quem Pensa Enriquece, quando ele fala sobre planejamento organizado, ele fala sobre liderança, né? E ele diz aqui, ele intitula 11 segredos da liderança. E ele fala que o primeiro segredo da liderança é ter uma coragem inabalável. É um dos primeiros pontos que ele trata, né? Então, é você ter uma coragem inabalável. As pessoas não seguem quem não tem coragem. E as pessoas que têm coragem, elas crescem, elas avançam, elas conseguem chegar onde a maioria das pessoas não consegue chegar. E hoje eu sempre afirmo que as pessoas elas têm mais medo de perder do que de conquistar, baseado nas experiências negativas de algumas pessoas, porque as pessoas olham as experiências como dificuldade, não como aprendizado, como algo ruim, e elas têm medo justamente de ter coragem de fazer algo novo, porque estão com medo de perder e vivem as suas vidas presas, e a única coisa que não volta mais é o tempo. O tempo não tem reembolso. E ele fala também que o segundo ponto é autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não pode controlar mais ninguém. Então hoje nós vivemos uma sociedade, eu acredito que você deva conhecer, tem pessoas que são espetaculares, mas no momento de dificuldade, no momento de definição, né, que é para ela colocar aquilo que tem para fora, ela não consegue ter controle sobre as suas emoções, ela não consegue se controlar.
ela entra num descontrole, ela se torna irreconhecível. Então as pessoas que não têm controle sobre as suas emoções, elas não podem se tornar líderes, elas não podem ser líderes na vida de ninguém, porque quem não controla a si mesmo, como é que vai gerar autoridade na vida de outras pessoas? Então o autocontrole é um dos papéis fundamentais que todo líder precisa ter. É uma das qualidades fundamentais que todo líder precisa exercer. Hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas elas são contratadas ou elas são chamadas para exercer um cargo em determinadas empresas porque elas têm um currículo muito bom. Mas quando você observa, pode pesquisar, a maioria das pessoas elas são demitidas porque elas não conseguem ter controle sobre as suas emoções. Elas não conseguem ter controle sobre aquela situação, sobre aquele momento de adversidade, sobre aquela situação que ela não estava preparada, que ela não tinha calculado acontecer, ela não consegue ter controle. Então, quando a pessoa não tem autocontrole, ela não tem como ser um bom líder. E outra coisa que Napoleão Hill também fala é que ele diz sobre o agudo senso de justiça, né? Então, sem esse senso de justiça, a pessoa não pode também exercer liderança. Ele precisa ter esse agudo senso de justiça, né? Daquilo que é certo, daquilo que é correto, sem romper os valores, os princípios, a credibilidade. E outra coisa também, decisão definida, né? Quando eu tomo uma decisão definida, na direção certa, na direção correta, naquilo que eu quero, naquilo que vai fazer sentido na minha vida. Eu preciso, líderes hoje nessa geração, eles precisam ter essa decisão definida, né? Outra situação que Napoleão Hill ele fala nesse livro Quem Pensa Enriquece, planos definidos, precisa ter planos definidos. Às vezes muitos líderes ele não sabem os planos, ele não tem planos definidos. Eles não sabem aquilo que eles querem, aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Eles não têm planos definidos para a sua história. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme, não sabe a direção que vai, ele fala isso. Então, nós precisamos ter planos definidos para exercermos a liderança de sucesso. E outra coisa que Napoleão ele diz, olha, o hábito de fazer mais do que aquilo que se foi pago. Esse é o grande problema hoje da nossa geração. Normalmente as pessoas, eu não sei se você já ouviu, mas as pessoas dizem, eu não sou pago para fazer isso. E as pessoas elas querem exercer o papel de liderança, querem ser líderes, mas nós precisamos ser líderes pelo exemplo, pelo modelo. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para nós e elas verem que nós somos esse líder porque nós fazemos. As pessoas elas não seguem aquilo que nós falamos, elas seguem o nosso comportamento. O nosso comportamento ele nos define, o nosso comportamento ele diz que realmente nós somos. O nosso comportamento revela para as pessoas quem você realmente é. Então, quando nós fazemos além daquilo que nós somos pagos para fazer, nós estamos praticando aquilo que muitas das vezes a gente fala, né? Over delivery, fazendo além do prometido, entregando a mais, fazendo a mais daquilo que é o nosso papel. Então, líderes de sucesso que têm um papel de liderança, eles fazem isso. Líderes também, Napoleão Hill, ele diz no livro de Quem Pensa Enriquece, o líder hoje, o papel da liderança, ele tem uma personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada, ela pode se tornar um líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não tenha característica de uma personalidade agradável. Eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que a personalidade dela sempre é uma pessoa de mau humor, carrancuda, ela não tem uma personalidade agradável. Lideranças de sucesso hoje, eles têm uma personalidade agradável. E outra coisa, Napoleão Hill diz também que o líder, a liderança hoje, ele precisa ter simpatia e ser compreensivo, né? Ou melhor, ter empatia, né? Compreensivo, ter empatia, entender, compreender porque se deu, porque se passou. A maioria das pessoas, às vezes nós não entendemos porque as pessoas têm aquele tipo de comportamento, mas nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não entendemos, nós não conhecemos a história, a infância, a adolescência, a juventude da pessoa, e a vida das pessoas elas são baseadas naquilo que elas viveram, né? Nas experiências que elas viveram, passaram a fazer parte da sua memória, depois elas passaram a acreditar naquilo e elas começaram a reproduzir aquilo. Então nós precisamos ter simpatia e ser compreensivo. O líder de sucesso deve ser simpático às pessoas que ele exerce liderança, porque senão essa liderança ela não será duradoura. O líder que dessa geração também, Napoleão Hill, ele diz que ele deve ter domínio
do pormenor, ou seja, liderança de sucesso exige domínio dos pormenor da posição de líder, das coisas simples, das situações que às vezes parecem difíceis de resolver, mas por menor que seja, o líder que exerce uma liderança de êxito, ele precisa ter controle sobre a situação. E outra coisa também não menos que importante, diz que a disposição para assumir inteira responsabilidade. Eu sempre digo que nós já sabemos de quem é o culpado, né? Mas a culpa sempre vai ser do líder, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade, ter essa responsabilidade de ter esse papel de assumir a responsabilidade por aquilo que não está dando certo. O líder de sucesso, ele deve estar disposto a assumir responsabilidade pelos erros. Infelizmente é isso. Então, quando nós assumimos, as pessoas que nos veem como líderes, eles nos observam e veem que nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Nós não estamos fugindo dos nossos erros, né? E os líderes também erram, líderes também fracassam. Mas quando nós assumimos essa responsabilidade, as pessoas começam a entender que nós temos uma liderança de sucesso. E o líder de sucesso também, o líder que Napoleão Hill fala, ele tem cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Então, Napoleão Hill aqui, ele fala de 11 princípios, né, sobre a liderança que nós precisamos exercer. Então você precisa analisar se você deseja ser um líder de êxito nessa geração, você precisa começar a trabalhar esses princípios. E para você ter uma ideia, existe 2 tipos de liderança hoje, ele fala. Quais são os 2? Aquele que é a liderança pelo consentimento, pela simpatia, onde seguidores lhe enxergam como liderança, como líder, e aquela liderança onde é exercida, né, pelo poder, onde aquela liderança que é exercida, né, não pelo consentimento, mas pela imposição. E esse tipo de liderança exercida pela imposição, Napoleão diz, olha, a história está repleta de prova de liderança pela força, não pode durar. Então, lideranças que têm esse papel hoje na nossa sociedade, elas não vão durar muito. E quando nós... Por que algumas lideranças elas falham? Porque justamente por causa disso. Napoleão Hill diz aqui no seu livro, na página 56, Planejamento Organizado, ele diz que os líderes falham porque eles têm inabilidade em organizar os pormenores, as situações. Eles não têm habilidade para organizar. Porque ele tem má vontade de fazer as coisas simples, as coisas humildes, porque as expectativas de pagamento pelo que sabem, em vez de fazer o que não, sabem, né? Então, as pessoas elas esperam de ser pagas por aquilo que sabem. Elas esperam e elas não querem fazer aquilo que não sabem ou que não foram pagas para fazer. E Napoleão Hill diz que a liderança falha por causa disso. As pessoas não querem fazer, elas não estão dispostas a fazer, né? Elas não têm vontade de aprender, elas não sabem, elas não têm vontade de aprender. Por isso que lideranças falham. E o medo da competição de seguidores é outro problema. A falta de imaginação é outro problema. O egoísmo, a intemperança, a deslealdade. É um mal hoje, a deslealdade. Eu sempre digo que a fidelidade, as pessoas podem ser fiel, mas nem sempre são leal. Mas todo aquele que é leal, ele é fiel. Então, lideranças falham por causa desse ponto. A ênfase de autoridade da liderança. As pessoas não têm autoridade sobre a liderança. A ênfase do título, né? Ele vê aquele título como sendo algo maior, algo superior, né? Traz ênfase, ela coloca sempre como se o seu cargo fosse a coisa maior, como se aquele título fosse algo poderoso, né? E as lideranças falham por causa disso. Então, Napoleão Hill trata isso aqui no seu livro de Quem Pensa Enriquece. Então nós precisamos entender que para termos uma liderança de êxito e sucesso, precisamos ter esse controle. O que nos faz ser líderes de êxito e o que tem nos atrapalhado de sermos líderes de êxito. E procurar trabalhar isso na nossa vida e procurarmos aplicar. Eu sempre digo que às vezes as pessoas preferem ficar com a razão em vez de entender aquilo que tem falhado e aprenderem com as suas experiências, aprenderem com as experiências de Napoleão Hill, que ele deixou escrito aqui. Tem coisas que nós jamais teremos a oportunidade de ter se não for através da leitura e do conhecimento. O conhecimento ele liberta e nos faz enxergar a vida de uma outra forma. Por isso que
aquilo que nós estamos ouvindo vai definir o teu futuro. Quem tem sido as lideranças que têm exercido o papel sobre a sua vida? Às vezes você tem tomado decisões erradas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque as pessoas não são líderes na sua história. Elas têm influência, mas não têm um papel de liderança que deveriam ter. Pense nisso.